bom. Bom, a gente vai abrir, mas eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Foram 3 apresentações totalmente distintas, acho que com abordagens as mais diversas possível. E tentando fazer alguma pergunta aos 3. O trabalho de vocês, os três projetos estão lidando com um edifício moderno, que são edifícios onde existe uma noção de controle de projeto muito grande. A arquitetura moderna é um projeto extremamente controlado, modular. As decisões são muito, de uma certa maneira, muito rígidas, exprimem esse momento. E é nessa necessidade de intervir, ainda que posteriormente, mas de produzir uma mudança dentro desse objeto. O Daniel falou muito, das mudanças durante o processo, de como você negocia, porque de repente passa um duto de ar, ou até mesmo o fato do projeto já ser um projeto de uma parte de um todo, Por exemplo, quando há uma demanda para desenhar as fachadas, o envelope, ou seja, melhorar, digamos, um modelo de eficiência que foi estabelecido por alguém para aquele programa, Como é que você dá uma cara nisso? E o Rodrigo veio com essa ideia de como você trabalhar junto com as pessoas, talvez não esteja tão ligado ao desenho, com a saída do desenho do projeto, mas como, enfim, você traz outros atores para participar das suas decisões. E a minha pergunta para vocês é um pouco essa, hoje em dia, no ato de projetar, no ato de desenvolver um projeto, o que significa essa noção de integridade? O que significa essa noção de controle? Até onde vai a ideia de controle, a necessidade de se observar esse controle total do desenho? Como é que vocês veem isso hoje, assim, numa perspectiva atual? Esse trabalho é interessante, esse trabalho junto com a sociedade civil, que um pouco te libera dessa da responsabilidade, não é que te libera da responsabilidade do desenho. Você é o responsável pelo desenho, como parte daquele grupo. Cabe a você, como arquiteto, fazer o desenho. Cabe a outras as forças políticas, cabe a outras trazer informações técnicas de outra ordem. Isso é a sociedade civil trazendo as suas especificidades para a construção do projeto ou na construção da cidade. Então, de certa forma, é um alívio que você não entra, por exemplo, nessas negociações. O Daniel estava falando da negociação da pele, da fachada, do custo. Esses projetos chegam para você estudar a fachada. Antes tem uma planilha de Excel, Tem uma que já fez o projeto da planilha de Excel. E aí você tem uma negociação ali do custo, de não sei o quê, como é que melhora, E de repente, esses projetos que eu estou trabalhando são projetos que, óbvio, tem que ter uma limitação de custo, porque senão não acontece. Tem que ser viáveis dentro de um entendimento do orçamento do município, de prioridades, etc. Mas, de certa forma, um pouco libera essa história. É um pouco um alívio. A questão da produção de arquitetura, você não entra em brigas. Talvez lá na frente, na execução, faz parte. Encontrar com algum engenheiro. Mas é distinto esse processo. É um processo mais emocionante, mais vibrante, digamos assim. Eu acho que essa parte do controle do desenho, quando chega na nossa mesa, varia muito de projeto para projeto, mas no caso desses hotéis que já vem com um projeto pronto, semi-pronto de 1, 2 anos, a gente chega no produto já em desvantagem, porque a gente não participou desde o início, tentando moldar do nosso jeito a arquitetura. Então, você está meio fadado a um processo um pouco frustrante. Mas nem sempre é dado para a gente uma planilha com o valor inicial. Eles querem, na verdade, que você, a primeira etapa do trabalho, você seja o mais criativo possível, pense fora da caixa. Só que a gente já sabe, por experiência, que
E o processo é a parte justamente que a gente gosta, né, de publicar tal, e testar teorias e tal. A gente já sabe, você já tem que ir preparado para os cortes que vão vir pela frente, as palavras. E é quase aquela história que me engana que eu gosto, porque eles querem esse processo, mas você eles entram também sabendo que ele, a partir dali, pô, bacana, né, vamos lá, adorando isso e tal, vamos partir daqui, a gente começa a cortar, e muitas vezes a gente não tem o número certo, o número vai se revelando ao longo do processo, e uma das nossas, né, frustrações é justamente essa. Então, se eu tivesse dito no primeiro dia do projeto que o custo era tal, a gente tinha, né, economizado aí 20 opções por 4 meses de projeto. Então é mais ou menos assim, mas é um processo que a gente está lidando com ele só há 2 anos, né? Foi do finalzinho de 2011 para cá, 2, 3 anos. Foi novidade para a gente está entrando nesse processo agora, 2, 3 anos, lidando até com concorrências que estão aí há 30 anos no mercado. Mas a gente está aprendendo aos poucos, cada projeto a gente aprende um pouco macete, como chegar junto com o cliente, como controlar, até onde ir, não se desgastar tanto, mas então é um processo aí que a gente está aprendendo um pouco. Mas tem respeito, lógico, mas o controle, no final das contas, o controle acaba sendo, se for residencial, então é de doer. Residencial até a cor da parede se deixar definida. Então, mas isso, mas a pergunta é, isso é um caceta. Mas isso deve ser objeto de frustração, porque o Frank Lloyd Wright, por exemplo, que a gente acha que teria todo o controle do mundo sobre o que ele faz. No final da vida dele, ele vai produzir uma casa, essa casa tem uma varanda, tem um telhadão, assim, uma cobertura, e aí a gente diz, eu preciso aumentar a minha área de refeições. E ele disse, tá bom. Ele pegou um pedaço da varanda e simplesmente fechou. E continua sendo uma casa do Frank Lloyd Wright. E se a gente não soubesse disso, a gente nunca ia imaginar que aquilo não era para estar fechado naquela varanda. Mas aquilo foi incorporado, assim, ou seja, a minha pergunta é um pouco isso, né? Faz sentido essa ideia de total controle do projeto? O próprio desenvolvimento do projeto ele já deve prever um grau de maleabilidade para que ele possa aceitar a transformação, que a transformação não vire um alien, não vire Não, só eu acho que você faz parte do processo, você tem que entrar sabendo que dessas dificuldades ao longo do caminho. Mas é lógico que eles te contratam, né, a partir de uma conversa, um portfólio, né, querendo aquela linguagem que você está trazendo e tal. Então, tem essa conversa de você, agora que o programa muda, as necessidades mudam no meio do produto, né, e mesmo que tenha uma planilha, a planilha muda. Então, você vê, o projeto de gasômetro, por exemplo, começou com 30% residencial, 40% comercial, acabou com acho que 90% comercial. Então você vai tendo que modificar, e não tinha shopping center, acabou com metade do projeto, toda a base, todo o shopping center, 65 mil metros quadrados, enorme, né? Muda completamente. Mas no final das contas, se você pegar o histórico de todas as opções, ele tem uma linguagem, tem uma coerência em termos de linguagem que a gente passou desde o início para eles, e talvez por isso eles tenham chamado a gente. Então a gente, nesse sentido, tem um controle, ainda é um escritório, ainda é um produto daquele escritório que eles contrataram, dá para ver isso no processo. Mas, quando eu digo frustrante, algumas coisas são frustrantes, outras na verdade são boas, né? No meio do processo começa a modificar né, esses desafios são interessantes para a gente também, né? Pagar um aditivo para você continuar trabalhando e investigando, não, agora a gente quer isso, Recife é outra coisa que a gente terraços, jardins e buracos, vistas e tal, a gente foi estimulado a fazer um processo e foi detonando, mas outras coisas apareceu o Clubhouse, era um só, viraram 2, e aí você vai adaptando o projeto, mas tentando manter dentro de uma linguagem coerente, né, para parecer que cada etapa do projeto foi uma correta, não sei isso que faz a gente pensar. Então tem esse controle. Acho que esse
assim, um tema super complexo, eu acho que ele é central. Assim, existe, de fato, uma crise na ideia de projeto. E isso não é só na arquitetura, né? Em outros campos também. Por acaso, assim, é o que a gente está estudando de alguma forma nesse mestrado teórico que a gente está fazendo. E essa ideia de crise de projeto, aí é a minha opinião, eu acho que a gente tem que continuar fazendo projeto, né? Teimosia ou por hábito, por necessidade, a gente tem que continuar fazendo projeto. Então eu acho que é necessário um movimento de entender que tipo de projeto é esse. O projeto vai continuar existindo, mas não pode ser mais um projeto regulador no sentido de controlar cada detalhe e controlar também a dinâmica desse projeto ao longo do tempo. Isso eu acho que é muito difícil acontecer. Mas existem certos tipos de projeto que operam num sistema de uma espécie de matriz que o próprio desenho, ou seja, o próprio projeto, possibilita, inclusive estimula esse tipo de mudança programática, por exemplo. A gente tem o ritmo da cidade hoje exige uma flexibilização do espaço que você não consegue atender com um projeto rígido. Acho que a gente estudou um pouco isso também na Rio Metropolitana. Eu estou tentando entender um pouco isso. Qual é o tipo de projeto que permite essa abertura estrutural, essa flexibilização do espaço, esse entrosamento do espaço com a variante tempo. Então acho que isso é um ponto central, a gente está tentando entender e tentando operar assim. Mas eu acho que não é frustrante não, inclusive é renovador, eu acho que é uma nova forma de pensar projeto e que não está claro ainda, mas eu acho que vai ser bom, não vai ser ruim não. Não, acho que assim, falando um pouco da maneira como a gente abordou os projetos que a gente apresentou, de alguma maneira, dentro dessa linha que você está apresentando na integridade, o método de trabalho, de apresentação da proposta para quem está recebendo, se é um cliente privado ou público, tem os dois casos, é muito mais no sentido estratégico e tático do que formal de desenho. Então, todos os projetos têm uma estratégia, ou seja, estratégias que não são formais, são ideias, e o desenho ele é como, por exemplo, o caso da passarela da Casa Rui Barbosa. Então, aquela passarela é uma estratégia urbana, não necessariamente é um desenho, não necessariamente é aquele desenho que vai ser executado. Ou, por exemplo, a liberação do pilotinho no Instituto do Brasil, os rasgos da cobertura. Ou no caso do primeiro projeto que a gente apresentou, do Parque Guilherme, a estratégia de criar uma película difusa. Então acho que muito mais no sentido da estratégia e da tática do que do desenho. Acho que faz todo sentido essa pergunta. Vamos lá, quem quer fazer essa pergunta? Ninguém? Zero? Bom, vendo o discurso dos quatro, né, deu pra perceber que todos falaram muito de cidade, de formação de cidade, pensar a cidade, construir uma cidade. E no caso do Daniel, deu pra ver também que você tem grande parte da cidade sendo projetada pelo seu escritório. Grande master plan, eu não sei se eles vão ser todos construídos. Mas ali a gente tem... Uma longa diferença aí. São estudos, na verdade, né? Entendi. Mas eu queria saber a sua opinião sobre essa cidade. Sobre essa cidade que pelo visto, é o que nos espera, né? O nosso futuro. Tendo o porto mais praticamente direcionado para projetos como você apresentou, a Barra da Tijuca, eu queria a sua opinião sobre essa cidade a ser formada. Uma boa pergunta. Acho que para tentar ser sucinto, assim, o que a gente tem tentado fazer nesses 3 últimos anos, né, 3 anos, desde o projeto do Parque Olímpico, né, que eu sinceramente não sei se ser executado,
tentar estar antenado e trazer experiências, né, de fora em relação ao urbanismo. Né? De fora ou aqui mesmo, está acontecendo. Mas a verdade se eu fosse chegar a uma conclusão, é que o planeta é um laboratório. Está acontecendo, é vivo, né? O que acontecia nos anos 60, 70, viu-se que não deu certo. Le Corbusier, a gente teve lições aí, deram certo, não deu certo. Oscar Niemeyer, Brasília. Então está tendo, as cidades estão sendo laboratórios vivos que estão acontecendo agora, e você tem que estar antenado para saber o que está dando certo, o que não está dando certo, o que dá para trazer, que a resposta real, a cidade real, eu acho que a gente ainda não tem, né? Cada caso é um caso, cada cultura é uma cultura, tem dominadores em comum, né? E eu diria assim que uma das coisas que a gente tenta trazer, tenta conversar com o cliente de cara, e dá para ver nitidamente de 3 anos para cá como mudou, né, em firmas como a Odebrecht, a AES e tal, né, é que, por exemplo, há 3 anos atrás você não conseguia conversar sobre o uso misto de uma maneira decente. E agora a abertura está bem maior, incrivelmente maior. Né, surpreender, você chegar e antes era todo mundo contra certas coisas, ou então a cidade, né, Barra da Tijuca versus Ipanema, Leblon, você ter cidades com esquina, você ter não muradas, não cercadas, você não precisar do automóvel, né? E se você falar 3 anos atrás com determinadas firmas ou pessoas, era impossível. Hoje já está muito mais aberto. Mas eu acho que a tendência é essa, deveria ser essa, né? O que a gente está vendo no mundo de experiência em termos de você ter cidades que sejam mais que as pessoas andarem e mobiliário urbano, não só mobiliário urbano, mas programas urbanos e diferença de uso, né, que deixa a cidade viva 24 horas, né, então você não ter uma área só com uma área comercial, não ter uma área só com uma área residencial, você conseguir misturar tudo e ainda criar ambientes interessantes, saudáveis, com parque, e ainda sustentável, que recolhe a água de tal forma, limpa e tal. Então tudo isso está nascendo, está cada vez mais aberto, está cada vez mais dentro da cabeça até do cliente, mas dá para ver essa diferença de alguns anos para cá. Então como é que eu veria a cidade daqui para frente? É difícil saber exatamente, mas a gente, do nosso ponto de vista interno do escritório, a gente está tentando toda hora, murro de ponta de faca, mas que está, de certa forma, cedendo em relação a esses tópicos básicos, que hoje eu acho que é básico e sabido na maior parte das discussões urbanísticas do mundo, essa coisa de você conseguir equilibrar os usos, por exemplo, os usos da cidade e as coisas que você não precisar cercar ou murar determinados, né, condomínios, como é que você lida por isso, que é a nossa versão Barra da Tijuca, né, que ainda está sendo construída e vendido rapidamente agora, bota para vender e imediatamente vende tudo. E aí, como é que você argumenta com isso? Não, mas você só dá isso para a cidade, se você desse outra coisa, vai vender também, né? Mas dá para ver que está muito mais aberto. Eu acho que essa cidade, a gente tem que continuar insistindo, porque o objetivo seria esse, né? Deixar uma cidade mais equilibrada no termo do uso. Eu só discordar de você. Eu acho, na verdade, o que a gente vive hoje no Rio de Janeiro é uma ressaca de um projeto financeiro de cidade, né? Sem ser militante da esquerda, nem da direita, nem do centro, mas isso já se passou. Em São Paulo continua com isso, Londres teve isso na década de 80, a periferia de Paris teve isso, tem isso. Então a gente está chegando depois desse processo aqui no Rio de Janeiro, porque chegou muito dinheiro no Rio de Janeiro por conta dos eventos, com petróleo, gás, infraestrutura. Então você tem as corporações, os grandes construtores, os bancos, né, que financiam tudo, de fato determinando os programas e os usos, né? Então essa negociação que o Daniel fala, que não acontecia 3 anos atrás, é como, a sensação que eu tenho ouvido você falar, é como a figura do poder público, ela é literalmente substituída pela figura da grande corporação, da grande empresa. Então isso
Trata-se, então quando você pega, por exemplo, a legislação do Porto do Rio de Janeiro, não tem um master plano no Porto para começar. O que se tem ali é um projeto básico de ruas e avenidas. Não existe um master plano como o da Nova Luz, por exemplo, como o que o Daniel fez lá para o Parque Olímpico. Inclusive tem um master plano do Parque Olímpico, ele virou torre isolada no centro do Oeste. Ele foi todo apagado, Barra da Tijuca. Que é o quê? Que é o modelo que os bancos financiam. Se você quer comprar um apartamento, o banco financia aquilo ali, porque ele já sabe como é que funciona. Então quando fala assim, o subúrbio, vai tudo virar subúrbio dos Estados Unidos, aquela coisa. O subúrbio dos Estados Unidos, ele é uma criação, ele é um produto financeiro. Ele não é cultura do americano, ele é um produto financeiro. Como essa cidade está sendo construída no Rio de Janeiro, é um produto financeiro. Isso não é a cultura do carioca, a cultura do carioca não liga para o espaço público, a cultura que o brasileiro é relato. Não, é um produto financeiro. É um produto financeiro. O governo federal, por exemplo, abaixa o IPI do carro. E por exemplo, da bicicleta não abaixa. Não que da bicicleta tenha impacto na indústria, mas é uma questão conceitual. Então ele estimula você a comprar o carro. Aí você compra o carro, você não anda na rua, você se desloca de carro, aí você não quer saber da rua, que a rua é perigosa, que a rua não está a tua família, os teus similares, os teus semelhantes. Então um cara de uma cor diferente, de uma roupa diferente. Então, tem um projeto econômico por trás de um projeto urbano, de um projeto social. Então, acho que isso é importante estar atento, que a arquitetura ela não salva o mundo, né? E nem o desenho salva o mundo. Ele melhora, ele diminui a sua dor, sem dúvida alguma. Mas essas questões têm que estar atentas. São 8 bilhões. Porto Maravilha é um financiamento da Caixa Econômica Federal, dinheiro público, 8 bilhões de reais, onde é para fazer túnel, demolir a perimetral e fazer asfalto. E as torres, que são privadas, que compram a CEPAC da Caixa. A legislação é 7 metros para cada lado e toca pau no potencial construtivo. Isso não é construção, isso não é projeto público, isso é projeto financeiro, aí tudo bem. Então vamos analisar sobre a ótica de um projeto financeiro, um projeto público. Aí tudo bem, não um projeto urbano, que é besteira, porque aqui não é projeto urbano. É só pegar o que se faz, fez em São Paulo, no Valor Grande, e outros todo mundo. Então essa discussão tem que ser direcionada, redirecionada, porque ficar discutindo arquitetura, quando tem um projeto financeiro por trás, é ficar de vendido, né, de amador, então tem que procurar saber, tem que procurar entender os negócios que estão sendo feitos, né? E, por exemplo, esse entendimento de que a cidade não tem capacidade de... Isso já foi entendido no governo federal. Quando o governo federal faz a RDC, e ele transfere para os grandes grupos a construção de cidade, porque ele já entendeu isso. Ele já entendeu que ele não vai conseguir escoar a verba federal para obras de infraestrutura se ele não fizer isso através das empreiteiras, porque os municípios não têm capacidade. É fato, isso já está acontecendo. A RDC ela institucionaliza isso e o projeto acaba. Mas os empreiteiros têm a capacidade? A empreiteira constrói, a Odebrecht constrói no mundo inteiro, a OAS constrói no mundo inteiro. Sai contratando, a gente faz, não tem, entendeu? Não, constrói infraestrutura. O que isso está se falando é construir infraestrutura, não é construir qualidade, cidade, arquitetura, é infraestrutura. Então, se vai fazer um teatro, vai fazer uma caixa centro e ponto, uma porta, acabou. Você vai fazer uma escola, vai pegar e fazer um bloco, uma janela, porta, quadro negro, pronto, e por aí vai. Então, você resolve o problema da licitação, para mais demorar, transfere toda a grana para a corporação e ela produz. E está produzindo. É isso que está acontecendo. A Olimpíada inteira está sendo feita pela corporação, pelas corporações. O governo federal saiu, transferiu o dinheiro via caixa, o governo do estado saiu e caiu a banana no mão do Eduardo Paes. Vocês podem ter, todo mundo tem um monte de crítica, mas o cara está segurando essa peteca sozinho. Aí o que eles chamam? Vou chamar as corporações, é óbvio, o governo federal saiu da jogada. Então, esses entendimentos políticos do big picture tem que estar claro, tem que entender para poder entrar para poder ter uma discussão mais aprofundada da cidade que está sendo construída, ou que não está sendo construída, né? Mas houve, durante esse tempo, por exemplo, que o Daniel colocou, citando aqui, colocando esse tempo esses 3 anos que o Daniel citou, vendo isso justamente como um modelo de negócio, não teria, ao longo
desse tempo, ou talvez até ao longo de um tempo maior, essa visão de negócio mudado de uma cidade que era muito mais espraiada, muito menos compacta, para uma cidade que reconhecidamente tem essa necessidade de se compactar e talvez permitindo espaços diferentes, não que seja necessariamente bom, mas eu acho que talvez, mesmo analisando friamente como uma visão de negócio, há uma tendência diferente de aceitação dessa visão de negócio em relação a modelos diferentes de arquitetura. Então, não existe talvez essa diferenciação ao longo do tempo? Olha, eu acho que o Porto Maravilha é muito emblemático, porque como o Daniel falou, 90% lá do gasômetro virou comercial. Comercial não é a cidade compacta, porque comercial a noite vai embora. Sim, verdade. A CEPAC custa R$ 1.200 uma CEPAC. Se inviabiliza você fazer habitação no centro, no Porto. O metro quadrado é muito caro. Então você só consegue fazer residencial AA. Qual é o AA que vai morar no Porto hoje? Então você vai fazer escritório. Então o escritório não é cidade compacta. Mas ele tem a 100 metros de altura, 1 quilômetro. À noite sozinho acabou, não tem compactão, ao contrário. É esse movimento pendular que vai e volta, que causa engarrafamento, poluição, etc. Então, não tem lógica. É a lógica do mercado, tem a lógica do mercado. Então, não esses conceitos todos, cidade compacta, cidade sustentável, cidade sem ter, Mas a lógica do mercado, claro que todo o poder econômico ele é massacrante, ele é dominador e ele é extremamente poderoso. Né? Mas a lógica do mercado também, como é que a gente, como arquitetos, como cidadãos, responde a isso? Né? Também não adianta a gente simplesmente dizer que existe a lógica do mercado e eu não posso fazer nada. Então, a lógica do mercado é essa, beleza, tá bom, ferrou. Mas do Rio. Não, pois é isso que eu estou dizendo. Você tá. Isso é ligado. Mas acho que não é só a escala, não. Acho que tem uma questão que é crucial, que é uma questão que está colocada no Brasil, assim. Porque a gente gosta muito de acusar o Brasil de não ter planejamento, de não ter projeto. A gente se acusa, a gente sempre fala isso, né? O Brasil, ninguém dá bola para projeto, ninguém dá bola para planejamento. Mas acho que o que está por trás disso talvez seja até mais complicado do que isso. Acho que o que está por trás disso é que a gente não vislumbra um sonho. Né? Porque no momento que você vislumbra um sonho, você pactua um sonho, você vai achar o jeito de produzir os instrumentos necessários para aquele sonho. Então, eu acho que é aí que a gente entra. Né? O jeito de se operar e se modificar essa lógica do mercado é o jeito de se correr atrás de um sonho. É aí que você vai começar a dizer, não, mas peraí, não é assim que a gente quer, não é assim que não é. Eu acho que, enfim, a gente trabalha com sonho. Eu desenho no mundo muito, concordo totalmente com você, mas a gente trabalha com sonho, né? Então isso é parte desse processo de mudança. Esses projetos eles vão caminhando até o sonho desse grupo, desse bairro, dali, materializou e vai junto, vai acompanhando. Né? Aí no renda, os sonhos. É uma escala pequenininha, uma migalha. Na verdade, uma pergunta para você. Quando você fala que a rainha está pelada lá, eu entendo que isso é no sentido mais na escala da cidade, ou seja, como planejar o desenvolvimento das nossas cidades e não em intervenções pontuais, em escalas menores que são importantíssimas, como as que você mostrou, mas que a gente sabe que não direcionam a cidade como um todo para um caminho mais interessante. Então, partindo desse princípio, partindo do princípio que essas operações estão na mão das empreiteiras, está na mão da Odebrecht, está na mão do mercado, né? Não é através de um corpo técnico da rainha, do governo federal, que se questiona isso, que se questiona esse presente para as empreiteiras, que de fato executam, talvez até no prazo e com eficiência, mas tem um problema muito grave, que o objetivo final do dono da Odebrecht é ganhar mais dinheiro, não é construir cidade boa. Nem sempre do tempo necessário, né? Eu queria falar um negócio. Não, é só, eu vou falar assim, O objetivo final é esse? só um detalhe com relação ao gasômetro, assim,
gasômetro ou esses estudos que a gente apresentou são estudos que a Odebrecht, inclusive, está competindo com outros consórcios para não quer dizer que vão ser consolidados, mas eu tenho acompanhado muito perto essa coisa da história dos 3 anos. Dá para sentir, dá para acompanhar muito perto a guerra interna das empresas. Isso eu não sentia 3 anos atrás. 3 anos atrás era isso, o ponto, era uma conversa vertical e acabou. Hoje entra nas. Eu entro quase semanalmente em conversas de equipes, você vê como dentro das próprias equipes, as novas gerações, principalmente as novas gerações, dentro das empresas, tem uma geração nova, 30 anos de idade, que está em luta com a de 50, internamente, isso é visível. Tá? A 50 manda mais, mas a de 30 é que vai herdar o negócio. Então dá para ter uma sensação de esperança, porque esse pessoal é um pessoal que muitas vezes estudaram fora, viajam muito, leem, pesquisam, conversam muito com o arquiteto, tem a tendência de conversar porque estão descobrindo, estão pesquisando, e aí ouvem mais o arquiteto. Então é um processo, não vai mudar de um para o outro, mas é um processo. E aí você vai entrar em coisas do tipo, infraestrutura lógica, o transporte público e tal, as coisas do tipo prédio sem ou com garagem, o quanto de garagem tem, porque a gente sabe que o dinheiro gasto no subsolo acaba com a chance de você fazer arquitetura. Então eu sei que qualquer coisa daqui for para frente, aquele vidro não vai ser usado, porque não vai sobrar dinheiro, porque o dinheiro foi todo para 5 níveis de subsolo. Então não precisa de subsolo se você botar uma estação de metrô ali. Aí você vai, por exemplo, do Charme, que é o país máximo ali, de Londres, da Torre de Londres, que você tem um prédio sem garagem por Renzo em cima de uma estação de trem. São coisas que a gente bate toda hora, a gente leva lá a imagenzinha do Charme, conversa, você já sempre tem reunião que eu chego e isso já entra no discurso. E acho que tem gente lá que não sabe começar da gente o discurso, levando lá 3 anos atrás as imagens, mostrando, olha aqui e tal. Então, é um processo, né? Eles estão descobrindo. Eu tenho esperança, sinceramente, assim, a sensação é boa, não é ruim, né? A gente nova geração que entra, está querendo conversar mais. E essa geração. Eu acho que isso tem a ver com uma coisa importante que você falou, sobre viagem, etc e tal. Também tem uma. Enfim, o fato que está acontecendo é que o mercado carioca é um mercado que foi dominado pelas empresas construtoras do Rio de Janeiro até ontem. E não é mais. Então, esse próprio mercado ele vai precisar se readequar e se pensar perante outras possibilidades. Porque o modo operante dele é extremamente conservador e pouco de pouco risco, né? De pouco, não é nem pouco risco, pouca diversidade de abordagens, ele vai precisar se mexer, porque vai ter gente que aí se a gente vai falar de produto, é gente entrando com outro produto sim, e na hora que tem 2 produtos no mercado, meu amigo, e aí? Mas eu não estou demonizando as empreiteiras, não. Não é uma questão, é só entender que existe um acordo tácito aí entre o governo e a grande corporação. Me ajuda a viabilizar a cidade. É essa a opção que foi escolhida. Não é. A empreiteira, ela é um braço do governo para executar os projetos diretamente, onde é transferido esse dinheiro. É isso. Essa é a realidade. Você vai trabalhar, então aí a questão da RDC que se requer, o que é isso? A sua negociação como arquiteto não vai ser mais, não tem governo de intermediário, é direto na empreiteira. Então é esse o ponto de fato que o Daniel está falando. E no final, se o cara encher o saco e dizer, quer saber, eu vou chamar o meu cara do Excel e ele vai, não dá, pronto, aí acabou. Então, o problema é a saída do governo enquanto intermediador do processo de construção de cidade. É isso. E essa é a opção. E quando tem essa lei no Senado, do RDC, fica claro, então, que o governo ratifica isso e quer isso como um modus operandi de produção de infraestrutura e produção de cidade. Então, eu acho que nós, arquitetos, estamos muito frágeis nesse processo.
muito frágil, porque a gente vai direto lá, o cara não gostei de dizer, não, muda essa porra, faz aí mais 30 estudos pra mim de fachada, não sei o que, não, agora tira esse negócio, aí tira não sei o que, mas não vai dar pra pagar o teu aditivo não, mas ó, tem um projetinho aqui na frente que vai ser show de bola, não sei o que, e aí é isso, e aí tudo fica esse nível de negociação muito perverso, e para projetos de grande magnitude, com impactos seríssimos na superfície da cidade. Então, essa que é a questão, essa opção em produzir cidade através das corporações. É mais rápido, é mais rápido. Você faz. Agora, paga um preço. E a nossa classe paga um preço altíssimo. Não se iluda, paga um preço alto para dar nesse processo. Posso fazer um comentário? Que eu passei um tempo na Europa, um ano atrás, e eu percebi que uma solução que o grupo, né, de arquitetos de lá está encontrando, que eu, pelo menos por aqui, vejo como uma luzinha no fim do túnel, eu queria saber até a opinião de vocês sobre isso, é da gente também tomar coragem de se infiltrar um pouco mais no sistema, porque já que quem toma as decisões de não, isso não tá bom, vamos fazer qualquer merda, vamos apostar só na infraestrutura, só vamos pagar isso, quem toma as decisões também podemos ser, ou seja, a gente também pode estar nessa posição. Normalmente quando a gente tem um prefeito arquiteto ou, sei lá, ali, a questão de Nova Iguaçu, que tinha uma equipe de arquitetos muito bem formulada, você vê uma diferença de cidade, você vê que a cidade ela já é pensada de uma outra forma. Então, eu percebi que lá, acho que era na Holanda, eles estavam caminhando para esse lado, enquanto tinha muita gente ainda metendo pau nos políticos, tipo, não, a gente só tem que ir contra. Um outro grupo já falou, olha, a gente também é contra a maneira que eles fazem, mas em vez de a gente só bater em parede de pedra, a gente resolveu entrar e mudar por dentro. Então, eu vi muita gente lá aprendendo a falar com o político, aprendendo o sistema profundamente para poder mudar de dentro, assim, desde ações pequenas com universidades, com escolas, até prefeituras e coisas de grande porte. Eu vejo isso como uma saída daqui, tanto na parte da área pública, de construção de cidade de maneira geral, como nas empreiteiras também. Eu prefiro ter gente com um pensamento, uma opinião crítica dentro delas do que, sei lá, uma pessoa vendida que não tem essa preocupação pelo que ele está fazendo, né? Então, além da gente criticar, além da gente tentar, parece que lutar numa luta que não tem saída, a gente tem estratégias como a do Rodrigo, que são de encontrar caminhos tangentes com a força da população mesmo, a vontade das pessoas que estão ali usando aquele espaço do dia a dia, que eu acho que é muito válido também, e é um começo, é uma parte, uma maneira de se fazer, mas eu acho também que você se infiltrar e entrar e mudar desde dentro é uma maneira que pode chegar a resultados até mais definitivos e mais, sei lá, maiores. Aquele comentário que eu fiz sobre a questão da mudança, do foco, de repente, pegando um gancho na Rebeca, justamente essa possibilidade de se inserir nessa lógica de atuar junto a essas grandes empreiteiras, essa visão, né, que essas grandes empreiteiras têm, às vezes você consegue justamente a partir daí mudar, conseguir empurrar por dentro, né, certas mudanças, né, mais ou menos como nesse processo de burro ponto de faca, mas que às vezes você consegue ali, tendo um viés político ali dentro, você consegue talvez certas vantagens, até porque eu realmente acredito que essa migração, essa abertura que aconteceu no Rio de Janeiro, a começar a desenvolver as áreas centrais por essas próprias empreiteiras, dessa maneira que eu também acho que não tem como dar certo, concordo plenamente com o Rodrigo, não tem como se considerar isso um planejamento urbano, mas de repente uma das saídas, como a Rebeca falou, é estar dentro desse processo e tentar a partir daí as mudanças. Lógico que muitas vezes eu tenho que dançar a dança, jogar o jogo, mas... Então, olha só, para fechar a conversa de hoje, se vocês tivessem que abdicar dos seus escritórios amanhã e tivessem que estar numa outra posição para fazer arquitetura,
qual seria o emprego que você escolheria? Não, para fazer arquitetura, mas fora do escritório. Ditador, pode ser ditador. Rodrigo vai ser ditador, Daniel. O exemplo de Bogotá é um exemplo interessante, né, de estudar um pouco mais a fundo, mas como é que está conseguindo mudar a cara de uma cidade através dos arquitetos, né? E num país latino-americano. Então Daniel ia ser o secretário de urbanismo de Bogotá. Não, eu queria assim, fazer um comentário rápido. Eu acho que, até pegando esse gancho que ela falou das universidades, acho uma pena que a universidade, os centros de pesquisa estejam tão alheios à lógica da cidade, né? Acho que isso... O Caio vai ser reitor da FAO. Da PUC. Da PUC. Pedro vai ser da FAO. Então,